Há situações em que uma pessoa segue a rotina sem imaginar que está sendo observada e outras em que uma câmera se torna a única testemunha quando algo sai do controle. Em apartamentos, corredores, elevadores e lugares isolados, registros reais revelaram invasões de privacidade, crianças em perigo, tentativas de golpe e atitudes que não deveriam passar despercebidas. Imagens que começaram como cenas comuns, mas expuseram o lado mais perturbador e imprevisível de quem estava diante das lentes. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Zarina alugou por 6 semanas pelo Airbnb um apartamento em Santa Mônica, na Califórnia, onde ficou com o filho de 1 ano e meio. A estadia parecia normal até os últimos dias. Ela tinha levado um detector de monóxido de carbono para a viagem e resolveu desconectá-lo. Foi então que percebeu algo estranho. O alarme de fumaça do apartamento continuava ligado na tomada por um cabo USB. Para ela, aquilo não fazia sentido. Ao examinar o aparelho e buscar modelos parecidos na internet, Zarina percebeu que ele escondia uma câmera. Ela disse que sentiu náusea ao pensar que alguém poderia ter observado a rotina dela e do filho durante a hospedagem. Depois da descoberta, Zarina usou um aplicativo para procurar outros dispositivos conectados ao Wi-Fi. Segundo o boletim registrado na polícia de Santa Mônica, havia 2 câmeras no imóvel. Uma dentro do aparelho que imitava o detector de fumaça, apontada para a sala, e outra escondida em um armário, voltada para a porta. Ela saiu do apartamento na mesma hora e foi para um hotel próximo com o filho. Depois, avisou o Airbnb e registrou a ocorrência na polícia. A primeira resposta da plataforma foi um reembolso parcial. O Airbnb afirmou que não tinha conseguido confirmar uma violação de suas regras. Só depois que a equipe do Consumer Matters procurou a empresa, Zarina recebeu o restante do dinheiro. O Airbnb também declarou que câmeras internas são proibidas e que removeu o anfitrião da plataforma. Jerome Kennedy e Ashley dormiam no quarto, ao lado da filha de 10 meses. O berço da bebê ficava logo abaixo de uma abertura no teto. A família morava numa casa geminada em Pittsburgh, nos Estados Unidos, ligada à casa vizinha por uma parede e pelo espaço do sótão. Quando começou a ouvir barulhos sobre o quarto, Jerome desconfiou que alguém andava por ali. Em mais de uma ocasião, ele também viu uma luz passando pela ventilação, como se alguém procurasse um jeito de enxergar o cômodo. Sem saber se havia quanto tempo aquilo acontecia, instalou uma câmera no sótão. A gravação mostrou o vizinho, Robert Havrilla, passando pelo espaço apertado entre as vigas com uma luz e uma furadeira. Segundo as imagens apresentadas no processo, ele chegou a se deitar sobre a ventilação que ficava em cima da cama do casal e do berço da bebê. Jerome também encontrou uma parede removível, que dava acesso ao sótão da família, e furos redondos na parede compartilhada pelas 2 casas. Havrilla alegou que entrou no sótão para fechar uma abertura que acreditava estar sendo usada por um gato. Também disse que estava ali por causa da reforma na própria casa. Mas, em 2018, foi condenado por invasão criminosa e recebeu 5 anos de liberdade condicional. A sentença proibiu qualquer contato com o casal, impediu sua entrada na propriedade dos vizinhos e determinou o pagamento de $2.245 em restituição. A menina de 3 anos tinha se afastado da área de recreação e seguia sozinha em direção a outra loja do Fair Oaks Shopping Center, na Virgínia. Era 18 de julho de 2025 e ninguém por perto parecia perceber que ela estava sem os pais. Mas uma câmera de segurança registrava tudo. Um homem de camiseta escura caminhava pelo corredor, observava a criança e diminuía o passo ao se aproximar dela. O homem pegou a menina no colo e saiu andando pelo shopping como se fosse responsável por ela. A gravação não mostra gritos nem resistência, só os dois saindo do enquadramento. Um dos pais percebeu que a criança tinha sumido e a família encontrou o homem no 2º andar, ainda carregando a menina. Depois de ser confrontado, ele a entregou. Segundo uma versão citada na denúncia, ele alegou que só tentava ajudá-la a encontrar os pais. A criança voltou para a família ainda no shopping, sem ferimentos aparentes. O homem fugiu antes da chegada da polícia, mas as imagens ajudaram a identificá-lo como Andres Cáceres Jardim, de 26 anos. Dias depois, policiais o prenderam quando ele saía de um quarto de hotel em Chantilly. Ele foi acusado de levar uma menor e de furto qualificado de automóvel, permanecendo detido sem direito à fiança.
Zoe tinha 5 anos e só queria acompanhar a mãe e outras crianças até a piscina do condomínio, em Hoboken, nos Estados Unidos. Elas entraram no elevador com mais 2 mães e a cabine ficou cheia enquanto subiam até o 7º andar. Quando a porta abriu, Zoe apoiou a mão no metal. Era um gesto comum, daqueles que uma criança faz sem imaginar o perigo. Só que a abertura entre a porta e a parede do elevador puxou a mão e o braço dela. A câmera de segurança registrou o desespero dentro da cabine. A mãe de Zoe e uma amiga tentaram segurar a porta, enquanto outra mulher tentava puxar o braço da criança para fora, mas o mecanismo continuava fazendo força no sentido contrário. As outras crianças conseguiram sair, enquanto os adultos procuravam qualquer jeito de ajudar Zoe. Primeiro, tentaram passar álcool em gel no braço dela, mas não funcionou. Cerca de 3 minutos depois, um vizinho entregou uma garrafa de loção. A amiga espalhou o produto no braço da menina e conseguiu soltá-la. Zoe foi levada ao hospital por policiais e socorristas. Ela recebeu 20 pontos no pulso por causa do ferimento. A família entrou com um processo contra empresas ligadas ao prédio e ao elevador, alegando negligência. A empresa responsável pelo elevador lamentou o ocorrido, mas disse que não comentaria o caso por causa da ação judicial em andamento. Coriza Miller só queria pescar com a amiga Melissa, num deck do Lago St. Clair, em Michigan. Era janeiro de 2020, e a água estava quase congelando. Quando tentou se levantar, ela perdeu o equilíbrio, bateu o joelho, caiu sobre o gelo e rompeu a camada que cobria o lago. Em segundos, ficou presa na água, cercada por placas de gelo. A temperatura era de cerca de 2 graus. 2 pescadores ouviram os pedidos de socorro, correram até lá e seguraram os braços de Coriza para evitar que ela escorregasse ainda mais. Só que o frio foi tirando a força e a sensibilidade das pernas dela. Coriza não conseguia sair nem ajudar quem a puxava. Ficou quase totalmente submersa por cerca de 15 minutos, repetindo que não queria morrer. Quando os agentes do xerife chegaram, a câmera corporal de um deles registrou a corrida para tirá-la dali. O capuz e o casaco pesados, encharcados, flutuavam perto do pescoço dela e dificultavam sua respiração. Come on! 1, 2, 3. Out of the water, she lays on the dock. Os socorristas tiraram as roupas pesadas para conseguir puxá-la, e Coriza saiu viva da água. O vídeo foi divulgado com a autorização dela para alertar sobre o perigo de pescar perto de água congelada, mas muita gente ignorou o resgate e passou a atacar sua aparência, perguntando por que ela usava roupas leves. Coriza explicou que tinha caído usando 2 calças, capuz e casaco de inverno. Disse que os comentários a fizeram se sentir feia e respondeu que quem escreveu aquilo deveria se envergonhar. Joe Cummings estranhava uma coisa no próprio apartamento em Nova York. Comida e bebidas desapareciam com frequência. Ele chegou a perguntar à namorada se ela pegava os produtos escondida, mas ela negou, sem entender o que estava acontecendo. Joe instalou uma câmera voltada para a cozinha. O registro começa numa madrugada silenciosa, quando o apartamento parecia completamente vazio, só que havia alguém lá dentro. A câmera mostra uma mulher desconhecida saindo de um vão alto acima da cozinha. Ela desce com cuidado, usando a mesa para alcançar o chão, abre os armários, pega comida e bebida e circula pelo cômodo como se conhecesse cada canto daquele lugar. Uma descoberta bem estranha e ao mesmo tempo assustadora. Imagine só descobrir que existe alguém morando escondido em sua casa e usando sua cozinha todos os dias à noite. Vamos combinar que não seria muito agradável. Em outro momento da gravação, Joe entra na cozinha pela manhã, mexe na geladeira e vai embora sem perceber que a mulher estava escondida a poucos metros acima dele. Depois que ele sai, ela volta, continua pegando alimentos e retorna ao vão, recolocando algumas coisas no lugar. Segundo informações, ele assistiu à gravação, deixou o apartamento e chamou a polícia. Os agentes encontraram a mulher no apartamento e a retiraram dali. Relatos posteriores dizem que ela poderia estar lá havia semanas e até teria improvisado um canto para dormir, com cobertores. O vídeo acumulou milhões de visualizações, mas a autenticidade da história nunca foi confirmada oficialmente. Até hoje, há suspeitas de que tudo possa ter sido encenado.
Anaís Poupon tinha 19 anos e estava na Austrália, trabalhando como garçonete durante uma viagem. No feriado de Anzac Day, ela atendia no Café Lavallée, em Melbourne, carregando 3 pratos de comida quando uma mulher passou muito perto dela. Não havia discussão visível. A cliente usava blusa preta, calça clara e óculos escuros grandes. Ela só se aproximou da jovem, numa cena que, para quem passava pela calçada do café, parecia completamente comum, mas acabou não sendo. De repente, os pratos e a comida atingiram Anaís. Ela ficou atordoada ao lado dos cacos no chão, levou um susto, ficou com o rosto ensanguentado e com um dente lascado. Enquanto a garçonete tentava entender o que tinha acontecido, a agressora saiu caminhando, sem prestar ajuda. As câmeras do café registraram tudo, e o Lavallée publicou as imagens para tentar identificar a mulher. O vídeo se espalhou rápido pelas redes sociais, e moradores da região passaram a apoiar Anaís. Um dentista ofereceu ajuda com o tratamento odontológico, e uma vaquinha foi criada para cobrir as despesas. Quase um mês depois, uma mulher de 52 anos foi presa numa estação de trem de Melbourne e acusada em relação ao caso. Uma mulher parou no caixa drive-thru de uma agência bancária em Terre Haute, Indiana, para descontar um cheque que, segundo a polícia, tinha sido roubado. Ela chegou numa picape Chevrolet bege, encostou na janela e fez o atendimento como se fosse algo comum. Só que o banco recusou o cheque. A tentativa foi em 7 de julho, pouco depois das 11 da manhã, e a funcionária percebeu que havia algo errado. Em vez de só encerrar o atendimento, ela reuniu informações que poderiam ajudar a identificar a mulher e o veículo. A suspeita não discutiu nem entrou na agência. Depois da recusa, manobrou a picape e foi embora, talvez achando que aquilo seria só mais uma tentativa que não deu certo. As câmeras de segurança mostram a mulher inclinada para fora da janela do motorista, de blusa rosa, tentando concluir a transação. A polícia de Terre Haute divulgou as imagens e informou que procurava a responsável pela tentativa. Mais tarde, porém, foi confirmado que a mulher foi localizada e presa. Jordan tinha 8 anos e queria ajudar a mãe, que havia perdido o emprego, a juntar dinheiro para uma viagem à Disneyland. Por isso, montou uma caixa térmica com gelo e garrafas de água na calçada em frente ao prédio onde morava, em São Francisco, e vendia cada uma por cerca de $2. Só que a pequena venda incomodou a vizinha, Alison Ethel, a mãe de Jordan, Erin Austin. Contou que a mulher apareceu exigindo uma licença para a criança e ameaçando chamar a polícia. Ethel deu outra versão, disse que tentava trabalhar de casa e que Jordan e a mãe faziam muito barulho perto das janelas abertas. Segundo ela, tinha pedido que as duas baixassem o tom. Erin afirmou que esse pedido nunca aconteceu. Quando Ethel pegou o telefone para denunciar a venda de água sem permissão, não percebeu que a mãe da menina já gravava tudo. Ao notar a câmera, ainda tentou se esconder atrás de uma mureta. A gravação se espalhou rápido e causou muita indignação. Como Jordan era uma menina negra e Ethel era branca, muita gente associou o episódio a outros casos em que pessoas negras tiveram a polícia acionada contra elas em situações cotidianas. Nas redes, Ethel foi ofendida e recebeu muitos ataques pelo comportamento considerado desumano. A empresa que ela comandava perdeu apoio e ela deixou o cargo de CEO. Ethel disse que se arrependia e queria pedir desculpas. Enquanto isso, o músico Jonathan Brennan comprou 4 ingressos para Jordan e 3 familiares visitarem a Disneyland. Jordan e a mãe disseram que não aceitariam o pedido de desculpas de Ethel naquele momento. Duas estudantes búlgaras foram para Tampa, na Flórida, passar o verão trabalhando e melhorando o inglês. Elas alugaram um apartamento por alguns meses, sem imaginar que cada cômodo poderia estar sendo observado. A primeira suspeita surgiu no banheiro. Acima do chuveiro, havia um aparelho branco no teto, discreto bastante para parecer parte da instalação. Com medo de ser uma câmera, as duas cobriram o objeto com um pedaço de papel antes de tentar entender o que estava acontecendo. Depois encontraram aparelhos parecidos nos quartos e na sala. Alguns pareciam detectores de fumaça ou sensores de movimento. Em um dos quartos havia uma câmera presa à parede, com fios descendo por baixo do carpete. Look like smoke detectors, but a quick check of the serial number inside reveals this is a camera. Ao abrir um dos aparelhos, elas viram componentes de câmera escondidos ali dentro. Seguindo os cabos, chegaram ao armário trancado. Depois de romper o cadeado, disseram ter encontrado uma central que controlava um sistema de câmeras, ligada a um roteador Wi-Fi. As jovens chamaram a polícia, e o departamento do xerife do condado de Hillsborough abriu uma investigação. Naquele momento, os investigadores ainda tentavam descobrir se o sistema estava ativo, e se as imagens tinham sido gravadas, transmitidas pela internet ou vistas em outro lugar.
Elas queriam saber o que tinha acontecido com os vídeos e queriam que o responsável fosse punido. Mais tarde, entraram com uma ação civil contra Raj Armani, de quem teriam sublocado o imóvel, acusando-o de invasão de privacidade. Janélia Rodrigues treinava em uma unidade da academia Planet Fitness, quando outro aluno se aproximou para avisar que um homem tinha tirado uma foto dela por trás. Ela não tinha percebido nada até então, mas pegou o celular e começou a registrar a conversa. Janélia foi direta ao ponto e perguntou se ele tinha feito a foto. O homem negou. Quando ela pediu para ver o rolo da câmera, ele se recusou. Enquanto repetia que ela precisava se acalmar, Janélia exigia que mostrasse o celular e avisava que chamaria o gerente para conferir as câmeras de segurança da academia. O homem ainda tentou ir embora, mas Janélia continuou atrás dele, pedindo que apagasse a imagem. Quando ele finalmente mostrou o telefone, ela encontrou uma foto aproximada da parte de trás do corpo dela. Janélia exigiu que ele apagasse o arquivo e também removesse a imagem da pasta de itens excluídos, para que ela não continuasse guardada no aparelho. Depois do confronto, ela foi à recepção e reclamou que ninguém da equipe sabia como agir. Segundo Janélia, funcionários e outros alunos acompanharam a discussão, mas ninguém foi ajudá-la. Os vídeos publicados por ela no TikTok alcançaram milhões de visualizações, e fontes afirmaram que a matrícula do homem na academia foi cancelada após o caso. Alyssa viajava sozinha numa van pelo deserto do Arizona. Ela tinha parado numa área isolada para lavar roupa e aproveitar o dia. Era o tipo de lugar onde gostava de ficar, longe da cidade, mas sabia que ficar sozinha ali exigia atenção. Por isso, estranhou quando um homem apareceu num quadriciclo e perguntou se estava tudo bem. Ele disse que costumava rodar pela região oferecendo água a quem precisasse, só que não levava água nenhuma. Alyssa perguntou se ele era guarda-parque. Não era. Disse que morava por perto e começou a dar explicações que não respondiam à pergunta. Também quis saber quanto tempo ela ficaria, e falou que voltaria para vê-la se ela permanecesse ali. Ela decidiu juntar as coisas e ir embora assim que terminasse a roupa, mas o homem voltou antes disso. Dessa vez, contou uma história ainda mais estranha. Disse que havia alguém do outro lado da montanha observando Alyssa com binóculo. Watching me then, obviously I don't think I should stay out here at all. Well, that's fine. That's your choice, too. Yeah. Segundo ele, esse suposto observador dizia oferecer água a pessoas no deserto. Era praticamente a mesma justificativa que ele tinha usado minutos antes. Ele ainda sugeriu que Alyssa levasse a van para o outro lado da montanha, numa área mais aberta e exposta. Enquanto ela recolhia os painéis solares e o gerador, ele ficou sentado no quadriciclo, olhando em silêncio. Alyssa não ficou para entender o que aquilo significava. Guardou tudo às pressas, fechou a van e dirigiu até a cidade. Depois de se afastar, ela gravou o relato e disse que o episódio aconteceu de verdade, registrado pela própria câmera, mas felizmente tudo terminou bem, em segurança. A mulher apresentada no vídeo como Vanessa passava o dia ligando para desconhecidos e oferecendo uma falsa proteção para computadores. A promessa era simples: convencer a pessoa de que havia um problema urgente, conseguir acesso remoto à máquina dela e cobrar por um suposto plano de segurança. Só que, enquanto fazia essas ligações de casa, Vanessa também usava o mesmo computador para guardar arquivos pessoais. O criador do vídeo afirma que entrou no sistema dela sem explicar como e passou a acompanhar a operação em tempo real. Na tela, ele encontrou conversas internas, dados usados nas ligações e registros de uma vítima que ainda estava conectada, com a ajuda da empresa responsável pelo programa de acesso remoto. O grupo afirma ter bloqueado as conexões usadas na operação e interrompido o atendimento antes que o pagamento fosse concluído. Mas Vanessa não imaginava o tamanho do problema. Enquanto trabalhava, o computador dela começou a sincronizar milhares de arquivos pessoais na nuvem, incluindo fotos, vídeos e documentos. O criador diz que ligou para avisar que conseguia vê-la pela webcam e que aqueles arquivos tinham sido expostos. Why are you not talking to me? I can see you right now, Vanessa. Vanessa. Oh, you're covering the camera now, Vanessa. And what about Swain? Vanessa cobre a câmera e depois de receber um e-mail com as próprias fotos, entra em desespero. Ela liga pra mãe dizendo que alguém tinha comprometido tudo e demonstra medo de que informações pessoais fossem parar na internet. Em seguida, segura o botão de energia e desliga o computador às pressas. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.